O ego-caráter é o nosso padrão de hábitos, que é o locus de nosso condicionamento psicossocial, que camufla Deus e a unidade da consciência quântica. Esta camuflagem é necessária? A resposta é importante. Nossos egos são necessários para termos um ponto de referência. Quem nós seríamos sem a existência do ego? De modo análogo, o mundo macromaterial de imensas massas à nossa volta atua como uma camuflagem que oculta sua natureza quântica. Como todas as ondas de possibilidade quântica também se espalham. Quando um elétron é deixado em repouso em um recinto, sua onda de possibilidade se espalha tão depressa que em poucos momentos ela está envolvendo todo o cômodo. É possível detectar o elétron em diversos lugares no recinto com probabilidade variada. Porém, a matemática quântica age de forma que objetos maciços se expandem muito lentamente, como onda de possibilidade. Contudo, se expandem. Você não deve ter dúvidas a respeito. Para enxergar através da camuflagem, você não precisa ficar desorientado, tentando perceber qualquer movimento de fuga dos microcomponentes de um corpo macro que estão unidos ao centro de massa do objeto. Suas ondas quânticas se propagam enquanto estão no lugar. Na verdade, durante o tempo que leva para piscar os olhos, o centro de massa de um macro-objeto perto de você pode se mover por 1 bilionésimo trilionésimo de centímetro ou algo parecido. Esse movimento é imperceptível para os nossos olhos, mas os físicos, com seus maravilhosos instrumentos a laser, mediram estes movimentos quânticos. Mas para que essa camuflagem? Essa camuflagem é para termos pontos de referência para nossos corpos físicos. Se você e eu manifestarmos um pouco disso, basicamente nos mesmos lugares, sempre que olharmos, poderemos conversar um com o outro sobre essas coisas. Podemos formar uma realidade consensual. Isto é importante. E até mais importante é o fato de macroobjetos físicos poderem ser usados para representarmos objetos quânticos mais sutis, como pensamentos, que tendem a se afastar quando não os estamos observando. Isso também é bom. Imagine como você se sentiria se, ao ler esta página, as letras impressas estivessem se afastando de seus olhos em virtude de seus movimentos quânticos. Naturalmente, essa fixidez tem seu lado ruim. Desenvolvemos o conceito errôneo de que o mundo dos macroobjetos é algo separado de nós. Para descobrir que não estamos separados do universo, que o mundo todo é nosso parque de diversões, precisamos penetrar essas duas camuflagens. Temos de ir além do condicionamento do ego. Temos de deixar de nos encantarmos com o ambiente exterior, macrofísico, e contemplar o sutil ambiente interior, onde os objetos se movem com uma liberdade quântica bem mais intacta. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Nossos ancestrais compreenderam esse fato como prova do movimento do Sol em volta da Terra. Hoje, vemos que é algo diferente. Na realidade, é a evidência do movimento da Terra ao redor de seu próprio eixo. Esta explicação abre a porta para uma maior expansão de nossa compreensão, a de que a Terra se move em volta do Sol, e não o contrário. Do mesmo modo, o mundo macrofísico possui determinadas fixidades. Você pode compreender isto por meio da física newtoniana e concluir que há um mundo lá fora, ou pode compreender que, como as ondas de possibilidade de macroobjetos são lerdas em sua expansão, cria-se a impressão de que existe um mundo lá fora. Esse mundo não existe enquanto você não olha.
esta certeza também abrirá imensos portais para nossa compreensão. Se você aprender a pensar da maneira quântica, sua mente se expandirá. Quem sabe o movimento do pensamento também seja um movimento quântico. Mas você pode perguntar: haveria um modo de avaliar a natureza quântica do pensamento sem ultrapassar o condicionamento? Sim, há. Quando você acompanha a direção do seu pensamento, assim como faz em associações livres durante sessões de pensamento criativo, já percebeu que perde o conteúdo dos pensamentos? Do mesmo modo, se você focaliza o conteúdo, como na meditação sobre um mantra, perceba que também perde de vista a direção que seu pensamento está tomando. Na física quântica, chamamos a isso princípio da incerteza, uma sofisticada assinatura do movimento quântico. Se o pensamento fosse um movimento newtoniano, esse tipo de restrição nunca surgiria. Li um livro, Precision Nirvana, no qual o autor, Gene H. Shapiro, ilustrou o que estou tentando mostrar com 2 cartoons. Nestes cartoons aparecem um estudante e um professor. No primeiro, uma moça bonita, de olhos grandes e belo corpo, pergunta a um sujeito barbudo com cara de cientista: "Professor, como o senhor sabe tanto?" E o professor responde com ar satisfeito: "Porque fico de olhos abertos." No segundo cartoon, um estudante pergunta a um mestre zen, sentado serenamente em meditação com os olhos fechados: "Mestre, como o senhor sabe tanto?" E o mestre zen responde: "Porque fecho os olhos." Com efeito, os cientistas materialistas não conseguem superar as maravilhas da vida exterior, sempre limitada por sua camuflagem. Tão cegos ficam pela camuflagem que chegam a tentar aplicar sua ciência do mundo exterior para tratar o interior como epifenômeno. Não foi Abraham Maslow que disse: "Se você tiver um martelo na mão, verá cada problema como um prego"? E, com efeito, foi o esforço de penetrar a camuflagem que nos deu as maduras tradições espirituais e seus métodos para se alcançar estados sutis da consciência além do ego. A camuflagem da separação dos macro-objetos se dissolve nos estados sutis de consciência. Mas como podemos ver a unidade entre exterior e interior, entre corpo e mente, sem o benefício da consciência superior? A mudança de paradigma de nossa ciência, que está acontecendo agora, é revelada em áreas da psicologia como a psicologia profunda e a psicologia transpessoal, e na área da medicina, que chamamos medicina alternativa. A mudança de paradigma também é revelada no trabalho de biólogos organicistas que veem a autonomia causal em todo o organismo biológico, não apenas em seus componentes microscópicos. Alguns biólogos evolucionários chegam a ver a necessidade de invocar, abre aspas, desígnio inteligente, fecha aspas, na vida, rompendo a rede de crenças darwinianas. Os praticantes dessas áreas da ciência penetraram a camuflagem até determinado ponto. Agora, com a ajuda da física quântica, a penetração da camuflagem será muito mais profunda, como você verá. A física quântica, a janela visionária para o sutil, é em si muito sutil, e precisa ser assim. O físico Richard Feynman, ganhador do Nobel, costumava dizer: "Ninguém entende mecânica quântica", mas ele estava se referindo aos materialistas. Se você estiver disposto a olhar para além dos vestígios finais das crenças materialistas, ou, se pelo menos, estiver pronto para suspender sua descrença sobre o primado da consciência e Deus, você já terá feito mais progresso para compreender a física quântica do que muitos físicos e cientistas. Resumindo,
A velha ciência nos deu a causação ascendente e possibilidades. A nova ciência redescobre a ação da escolha entre as possibilidades, Deus e a causação descendente. Juntas, nos oferecem a realidade manifestada, onde a liberdade da onda de possibilidade procura morada em uma servidão temporária da partícula manifestada. Descartes, Galileu e Newton receberam o crédito pela maioria das antigas ideias científicas que inauguraram a era que os filósofos chamam moderna. Uma das ideias de Descartes era o dualismo interior, que chamava mente, e exterior, matéria. E estamos começando a nos livrar dele, embora a discussão sobre se o monismo se baseia na matéria ou na consciência ou Deus ainda deva continuar por algum tempo na mente de algumas pessoas. Descartes também nos presenteou com a filosofia do reducionismo, e esta teve imenso sucesso no mundo material. Entretanto, como o próprio Descartes admitiu, infelizmente no contexto do dualismo, o reducionismo não descreve o funcionamento do reino interior. Neste, é preciso que nos lembremos do movimento do todo. A fragmentação exterior nos torna indivíduos. O holismo interior nos dá sentimentos, significado, metas e propósito. Juntos, o indivíduo e o todo são parceiros na dança da realidade. O legado de Descartes, Galileu e Newton é o determinismo causal, oferecendo ao cientista a esperança tanto do conhecimento total quanto do controle total sobre a realidade. Mas, no entanto, falha até no reino material, no domínio submicroscópico, onde a indeterminação quântica reina. Mesmo assim, a sedução do controle e do poder que representa é tão fascinante que a maioria dos cientistas continua a acreditar no determinismo causal. A causação descendente, livre e potencialmente imprevisível, é um anátema para esses cientistas. Eles não se preocupam com Deus, desde que seja um Deus benigno. A ruptura do determinismo causal é apenas uma gota no reino da física submicroscópica. É que no reino material, pelo menos segundo afirma o determinismo estatístico, Deus forma o mundo de maneira a nos dar um ponto de referência. Mas a gota da liberdade torna-se uma tempestade no que diz respeito às questões do mundo interior. Importante é observar, então, que a criatividade exige movimento rumo ao novo, bem como a fixidez do velho. O exterior, o soma, nos dá a fixidez, e o interior, a psique, nos dá novo movimento. Juntos, realizam a dança da realidade criativa. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.